Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao Diário da Palavra. Hoje somos convidados a entrar no mistério mais profundo da nossa fé, a paixão de Jesus. Diante desta palavra, não há espaço para pressa. É um momento de silêncio, de reverência e de contemplação. Permita que seu coração desacelere e se coloque verdadeiramente diante do amor que se entrega até o fim. O Evangelho de hoje não é apenas um relato de sofrimento, mas a revelação do amor mais radical que existe. Jesus não é vítima das circunstâncias, mas se entrega livremente por amor. Cada gesto, cada palavra e cada silêncio carregam um significado profundo que nos convida a olhar para a cruz não como derrota, mas como vitória do amor. Peça ao Espírito Santo a graça de permanecer com Jesus neste momento, que possamos caminhar com Ele, acompanhar seus passos e acolher tudo aquilo que esta palavra quer nos revelar. O Evangelho de hoje está em João, capítulos 18 e 19, versículos do 1 ao 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde entrou com os seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se ali com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu", eles recuaram e caíram por terra. De novo Jesus perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então o destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu. Falou com a porteira e fez Pedro entrar. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não és tu também um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Os empregados e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira, porque fazia frio, e se aqueciam. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de sua doutrina. Jesus respondeu: "Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo:
É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. Levaram Jesus da casa de Caifás ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe disseram: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. José de Arimateia e Nicodemos tomaram o corpo de Jesus e o colocaram num sepulcro novo, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos coloca diante do maior ato de amor da história. Jesus não é levado à cruz por acaso, mas escolhe esse caminho por amor a cada um de nós. Cada passo da sua paixão revela um amor consciente, livre e total, que não recua diante do sofrimento. Quando Jesus diz: Sou eu, e os soldados caem por terra, vemos que ele não perde o controle da situação. Mesmo sendo preso, ele continua sendo Senhor. Isso nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus continua no comando da nossa vida. A reação de Pedro revela a nossa tendência de agir impulsivamente. Ele tenta defender Jesus com a força, mas não compreende que o caminho de Deus não é o da violência. Muitas vezes, também queremos resolver tudo do nosso jeito, sem confiar no plano de Deus. A negação de Pedro nos mostra a fragilidade humana. Mesmo tendo boas intenções, ele falha.
Isso nos consola, porque revela que Deus conhece nossas fraquezas, mas não desiste de nós. Diante de Pilatos, vemos a injustiça se concretizando. Mesmo reconhecendo que Jesus é inocente, ele cede à pressão. Isso nos faz refletir sobre quantas vezes também escolhemos o caminho mais fácil em vez do caminho certo. A cruz não é apenas um instrumento de dor, mas o lugar onde o amor se manifesta plenamente. Jesus permanece fiel até o fim. Ele não desce da cruz, porque o seu amor não recua. As últimas palavras de Jesus revelam que tudo foi cumprido. O plano de Deus se realiza na entrega total. Isso nos mostra que, mesmo quando não entendemos, Deus está conduzindo a história. Hoje, somos convidados a contemplar a cruz com um novo olhar. Não como sinal de derrota, mas como prova de um amor infinito. Que possamos acolher esse amor e viver uma vida transformada por ele. Senhor Jesus, ao contemplarmos tua paixão, reconhecemos o imenso amor que tens por nós. Dá-nos a graça de nunca esquecer o quanto fomos amados por ti, até a entrega total na cruz. Nós te entregamos, Senhor, nossas dores, nossas cruzes e nossas dificuldades. Ensina-nos a viver tudo isso com fé, unidos a ti, confiando no teu amor que sustenta e transforma. Transforma o nosso coração, Senhor, para que sejamos fiéis, mesmo nas dificuldades. Dá-nos força para permanecer contigo e viver segundo a tua vontade todos os dias. Amém. Se esta palavra tocou seu coração hoje, escreva nos comentários: Senhor, lembra-te de mim. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Inscreva-se no Diário da Palavra. Ative as notificações e compartilhe esta palavra com alguém que precisa fortalecer a fé hoje. Deus te abençoe e até o próximo Evangelho.